Eu falei 12 estimulantes, que é a primeira escolha, né? No Brasil a gente tem 3. Aí como que é recomendado? A gente escolhe de acordo com a idade, com as características de cada criança. Se por acaso esse remédio não fizer o efeito esperado ou tiver com muitos efeitos colaterais que impeçam o uso dessa primeira medicação, o que a gente tem que fazer? Trocar por uma outra também estimulante. Por exemplo, a gente começou com a Ritalina. Aí a criança já chegou em dose máxima, não funcionou, a criança continua agitada, continua com falta de foco, continua com os prejuízos, né? Então, o que a gente tem que fazer? Trocar por um outro, pelo Concerta. A gente espera que a criança melhore a agitação, melhore o foco, a atenção, com a dose adequada. Se por acaso não funcionou de novo, opa, essa criança tá difícil de melhorar, né? Então, o que a gente faz? Troca por um outro estimulante, pela lisdexanfetamina. Quando se usa os 3 estimulantes, Ritalina, Concerta, o Venvance, a gente sabe que 90% dos casos melhorarão. 90%. Então é uma quantidade significativa de melhora dos sintomas, né, com esses estimulantes. Por isso que isso é uma primeira indicação no caso de TDAH. Mas e os outros medicamentos? Se a gente atende a criança, a gente vê a impulsividade está gerando muito prejuízo, tem uma agressividade gerando muito prejuízo, a gente pode abrir mão, a gente pode utilizar outro tipo de medicação, às vezes até junto com o estimulante. Essas outras medicações, a gente tem a tamoxetina, que a gente precisa importar, mas é de fácil acesso. A atencina, que é a clonidina, que a gente tem aqui no Brasil, tem em geral, né, porque muitas vezes falta na farmácia, mas é um medicamento muito bom para melhorar a agitação, a agressividade, até o sono na criança que apresenta transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses medicamentos, a atencina, a tamoxetina, elas são medicamentos não estimulantes, mas que são indicados também para o TDAH, a depender dos sintomas que ele apresentam ou da falha terapêutica, ou seja, não funcionam os estimulantes, a gente pode passar para essa outra classe. Mas tem muitas crianças que usam imipramina, risperidona, lipiprazol e vários outros medicamentos, sertralina. É para o TDAH? Não exatamente. Essas outras medicações que a gente tem que prescrever muitas vezes, elas são utilizadas para a gente tratar uma comorbidade. Como assim? Se a gente percebe, por exemplo, que a criança faz xixi na cama, tem a famosa enurese noturna. O que a gente pode abrir mão de medicamento? A gente pode usar a imipramina, que ela melhora um pouco a agitação e vai melhorar essa enurese noturna. Essas outras medicações a gente usa muito para tratar a comorbidade. Por isso que às vezes a gente associa Ritalina com a imipramina. Pode ser associado. E às vezes a gente tem uma criança muito agressiva, muito impulsiva, tem um transtorno comportamental grave. Apesar do tratamento ouro desse transtorno comportamental seja terapia com orientação dos pais, a gente pode utilizar a medicação meio que para apagar o incêndio, para dar uma paz para a família, para ela conseguir trabalhar com essa criança. Quais são essas medicações? A risperidona, o aripiprazol. Eles ajudam muito nesse transtorno comportamental. Por isso que às vezes a gente vê a criança utilizando Ritalina e risperidona. A gente vê a criança usando Concerta e aripiprazol. Porque às vezes com Concerta houve uma melhora na atenção, houve uma melhora na escola, na concentração, mas a agressividade, a impulsividade ainda ficou muito grande. Então aí a gente tem que abrir mão dessas outras medicações, aripiprazol, risperidona. Na caixinha de ontem, se não me engano, a mãe perguntou sobre a sertralina. A sertralina é boa para o TDAH? Para o TDAH, não. Mas para o seu filho, eu não sei. Por que para o seu filho, não sei? Porque às vezes a criança pode já estar com transtorno de ansiedade, né? A criança pode apresentar uma preocupação excessiva, um medo excessivo, tem uma dificuldade para dormir por conta dessa preocupação. E aí a gente faz diagnóstico de transtorno de ansiedade junto com o TDAH.
Então, a sertralina vai ajudar nesse ponto, né? Nesse transtorno de ansiedade, às vezes até na depressão da criança, hein? Pensem nisso. Os medicamentos pro TDAH mesmo, a gente tem os estimulantes e os não estimulantes. Os estimulantes é a primeira escolha, que no Brasil é Ritalina, Concerta e Vevans. Os não estimulantes, a gente tem a tamoxetina, guanfacina e a tencina, tá? Que são os mais comuns. E aí, todas as outras medicações a gente usa para tratar condições que aparecem junto com o TDAH. Ah, mas não é remédio demais para uma criança? A gente espera e a gente sempre, quando prescreve uma medicação para criança, a gente considera isso, o fato dela ser criança e está iniciando o desenvolvimento dela. Então, a gente tem que usar medicações que a gente conhece os efeitos a longo prazo e a curto prazo, que a gente conhece o que vai causar daqui 10, 20, 30 anos, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas medicações que vêm surgindo, mas que ainda não tem estudo, não tem comprovação e a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 anos. É o caso do canabidiol. O canabidiol ainda não tem uma indicação clara pro TDAH, tá? Não tem, apesar de estar vendo cada vez mais as pessoas prescrevendo, não tem uma indicação, porque a gente não tem um estudo a longo prazo da medicação. Se a gente usa uma criança de 6 anos, a gente não sabe como que ele vai estar com 15 anos de idade, se essa medicação vai gerar algum efeito ou não. Então a gente tem que ter cuidado nesses pontos, tá bom?